Seja bem-vindo. Nesse vídeo, nós continuamos com o nosso programa com interface gráfica. O programa está plenamente operacional, desenha no fundo de tela, desenha uma string no fundo de tela, tem as caixas de diálogo, desenha inclusive imagens das caixas de diálogo e está completo, todas as funcionalidades executando. Agora, nós vamos adicionar um recurso muito importante, que é a execução de tarefas em paralelo. Nós vamos usar um thread para que o seu programa faça coisas em paralelo, concorrentemente. E nós vamos ilustrar isso com o desenho de linhas na área gráfica. Você já sabe como escrever e carregar imagens na área gráfica. Agora você vai saber também como desenhar livremente nesta área. Eu sou o professor André de Angelis, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Foto Academic Channel. Fique conosco. No slide você tem uma ideia de como é que vai ficar o seu programa. Você vê aqui, nós trocamos a cor de fundo e há uma série de linhas aleatoriamente desenhadas aí. Estas linhas são redesenhadas a cada intervalo de tempo. Então, esta tela fica dinâmica. É isso que nós queremos que aconteça em paralelo. Enquanto uma parte do programa fica trocando estas linhas de posição, redesenhando-as, a outra parte do programa fica atenta à sua interação, atenta aos cliques de menu e assim por diante. Vamos ao código então. Nós vamos trocar a versão para 1.0.3 lá na classe constantes globais. Na classe janela principal, nós vamos adicionar na declaração da classe que ela implementa uma interface runnable. Então, olha direitinho aí no slide. Sua classe janela principal extends JFrame, implements ActionListener e implements runnable. Nós precisaremos de um atributo novo na classe janela principal, que é esta variável booleana chamada rodando. Para isso, adicionamos no construtor a seguinte linha: this rodando recebe false. Você coloca essa declaração dentro do construtor. E nós vamos alterar o método inicia da classe janela principal para que ele tenha, então, essas três linhas que estão indicadas no slide. This rodando recebe true. Essa variável vai indicar se o thread, se a linha de execução paralela deve ou não estar rodando. Quando a janela for iniciada, eu quero logo em seguida também iniciar esse thread em paralelo. Aí eu uso um objeto thread, cujo nome é serveDispatcher, e crio então um objeto thread com esse nome e uso esse objeto para start. Quando eu chamo start de um objeto thread, ele vai executar um método chamado run. Logo, precisaremos escrever esse método. Mas, basicamente, cria-se um thread e o método run começa a executar. No slide seguinte, você vê alterações no método ActionPerformed da classe principal. Nós precisamos aí, no menu item de saída, desabilitar o thread. Então, eu vou colocar thread rodando false, porque quando eu terminar o programa, a linha paralela deve ser finalizada. E você vê também duas outras alterações de código interessantes. Quando eu coloquei esse programa para rodar com as linhas, a linha branca naquele verde padrão não ficou muito boa. Eu quis o verde um pouquinho mais escuro. Então, aqui você tem um jeito de criar as cores a partir das informações de RGB dela. Você vê aqui, então, evento getSource, menu item verde, ou seja, se eu escolher a cor verde,
eu vou usar painel de fundo, set cor fundo, new, objeto color, com os valores 32, 107 e 57. Eu peguei esses valores de uma pesquisa muito rápida aí na internet, dá um verde mais escuro do que o padrão. Então esses números vão alterar os componentes de cor. Toda vez que você precisar criar uma cor, é dessa forma que você faz. Cria um novo objeto color e passa as informações do canal vermelho, do canal verde e do canal azul. E também nos dois condicionais seguintes, nós simplificamos um pouco para que você tenha a noção de um recurso que pode ser feito. Nós tínhamos a chamada dos dialogs, das janelas de diálogo, como um objeto que era criado como parâmetro, já ele nunca recebia nome, não era atribuído a ninguém, ele era criado já na chamada da função mostra a tela de mensagem, que apenas pegava esse objeto e fazia que ele ficasse visível. Agora nós tiramos esta função mostra mensagem de tela, porque ela é muito simples. Então, nós criamos um objeto e já chamamos setVisibleTrue em cima desse objeto. Quando a janela for descartada, esse objeto deixa de existir. Então, você vê aqui uma possibilidade do Java, também no C++, de criar-se um objeto anônimo, sem atribuição nenhuma, chamar um método sobre esse objeto e acabou. Isso tem que estar numa linha só porque acontece tudo. Cria-se o objeto, chama-se o método e quando esse método terminar, esse objeto não existe mais. Então nós tiramos a chamada, criamos aqui new, tela de mensagem, passamos os mesmos parâmetros de sempre e você vê ali destacado setVisibleTrue. Ou seja, em vez de eu criar um objeto, passar para a função chamar o setVisible, eu faço tudo numa pacotada só. Eu crio o objeto e já chamo o método. Há alguns autores que não gostam muito disso, porque esse código pode se tornar ilegível à medida que você abusa dele. Aqui você tem, em primeiro lugar, uma noção de que isso pode ser feito, uma aplicação em que isso é razoável de ser feito e a opção de fazer dessa forma ou da forma anterior. Fizemos isso para os dois casos, para o menu ajuda e para o menu source. Você vê aí no slide que o método mostra a tela de mensagem vai ser eliminado, não precisamos mais dele. Você apaga aí da sua classe janela principal. E agora nós vamos criar um novo método. Esse método é que implementa a interface Runnable. A interface Runnable precisa de um único método, que é o método Run. Esse método vai executar o thread, ou seja, o thread é esse método. Quando ele for disparado, esse código vai executar. Então vamos ao nosso código paralelo. Public void one deve ser dessa forma, não pode ser mudado o nome, não pode ser mudado o escopo, tem que ser desse jeito. E nós temos então um laço. Esse é um laço que vai fazer com que o thread fique trabalhando. Se eu não tivesse esse laço, o thread faria alguma coisa e já encerraria. Mas é o laço que vai dar o controle de execução do thread. Então, nós começamos aqui o while this rodando. Quando a janela principal foi aberta, lá na função inicia, nós passamos esse valor para true. Então, basicamente, o que está escrito aqui é um while true, ou seja, ele vai ficar rodando. E nós só vamos cortar esse thread quando lá no menu a gente pedir que o programa seja terminado. Este valor aqui vai para falso, o laço encerra e aí termina o thread. Mas, por enquanto, vamos analisar então o que está dentro do laço. Painel de fundo, o Paint. O Paint é um método que diz ao Java: é hora de você atualizar. Além daquelas atualizações que você já faz automaticamente quando se redimensiona, se oculta, etc. janelas,
Você aqui tem uma outra situação em que deve redesenhar a janela. O WePaint não é um método bloqueante que você chama, ele desenha e depois continua. Ele apenas avisa ao Java: temos uma condição em que o redesenho é necessário, e segue. O Java, quando achar por bem, vai fazer isso. É por isso que a gente não pode ficar chamando o WePaint em seguida, porque eu vou acumulando ordens para o Java e isso pode não dar muito certo. Você vê então que a providência logo em seguida é usar dentro do bloco try, porque é obrigatório para a chamada sleep uma dormência do método. Então, thread sleep faz com que o método seja suspenso, que ele vá dormir, se você preferir. Que ele seja suspenso por milissegundos. A unidade aqui é milissegundos. Então, eu dou uma ordem para o Java para que ele faça um WePaint. Ele vai fazer isso quando ele quiser, mas eu dou pelo menos um segundo para que ele tenha a chance de executar essa ordem antes de emitir uma segunda ordem. Se você quiser fazer algumas experiências, você vai perceber que ao reduzir esse tempo, chega uma hora que a coisa não funciona mais. Então, aqui está um bom tamanho para esse código. Estamos usando então o bloco try-catch porque é necessário para o Java. Quando eu uso um sleep, eu preciso cuidar de uma possível exceção disparada. Vamos em frente aqui no slide. Na classe painel fundo, nós precisamos de algumas alterações. Nós precisamos aí de um novo atributo na classe, é um gerador de números aleatórios. Então, random, new random, nós teremos agora então um gerador de números aleatórios, ou pseudo-aleatórios para ser mais exato. E nós precisamos reescrever o método paint, que antes escrevia ali na tela gráfica qual era o tamanho da área de desenho. A gente vai tirar essa mensagem e vai deixar só as linhas. Como é que nós vamos fazer isso? No método paint, depois que a gente já converteu o graphics para graphics 2D, nós vamos ajustar as cores de frente e de fundo, como a gente já estava fazendo. Nós vamos escolher um número entre 0 e 199. Então você vê aí, limite é next int de 0 a 200, mas não inclui o último, então é de 0 a 199. Vamos escolher então um valor desse e vamos desenhar esse tanto de linhas na tela. Vamos examinar o for. Dentro desse laço, que ocorre quantas serão as linhas desenhadas, nós usamos o método drawLine para desenhar as linhas. O método drawLine precisa de 2 pontos, onde começa e onde termina a linha. Então nós selecionamos aí, com base na dimensão horizontal e vertical da tela, nós escolhemos números aleatórios que caibam nessa dimensão e desenhamos então a linha. Recapitulando, o método paint é aquele que diz para o Java como, mas não quando. Como desenhar a tela. Cada vez que isso for necessário, nós vemos aqui que vamos determinar o tamanho da tela naquele instante, escolher quantas linhas nós queremos colocar e desenhar cada uma dessas linhas entre pontos aleatoriamente escolhidos. É esse o nosso método paint. E aqui no último slide você vê o efeito desse método rodando, em combinação com as escolhas de menu. Então você vê no desenho superior à esquerda o programa como ele abre. Ele abre com fundo cinza, linhas brancas, que a cada 1 segundo são redesenhadas em outras posições. E você vê as escolhas de cores aí pelo menu. Eu troco apenas a cor de fundo. Poderia colocar também um jeito de trocar a cor de frente, mas aí colocaria mais opções de menu, complica um pouco o exemplo. Estamos trocando só a cor de fundo, mantendo o branco nas linhas. Essas linhas vão sendo redesenhadas o tempo todo, independente da troca de cor de fundo. E no desenho central, na figura central, você vê um dialog aberto
e atrás as linhas continuam a ser desenhadas. Ou seja, você está no dialog que é modal, seu programa espera que você tome uma ação ali, e lá no fundo ele continua em paralelo executando o redesenho das linhas. Com isso, nós temos um grande recurso. Nós podemos executar tarefas em paralelo. É muito importante fazer isso na interface gráfica, porque se você tem só uma linha de execução e um processamento que demore, a sua interface passa a não responder, porque afinal não tem nada para tratar os eventos da interface. Então é importante que você possa despachar o processamento para threads, para que a parte demorada, a parte que vai tomar bastante da CPU, fique no thread e você libere uma linha de execução, a linha principal, para manter a interatividade. Em outras situações, como por exemplo, atender conexões no servidor, você quer que cada conexão seja atendida em paralelo. Então você parte um thread para as conexões. Vimos hoje como usar um thread, vimos como implementar a interface Runnable, vimos como desenhar livremente na área de desenho, o nosso JPanel que está no fundo da tela, e fechamos a funcionalidade do nosso programa. No próximo vídeo nós vamos adicionar outros tipos de evento. É uma coisa bem interessante. Você vai poder usar o seu mouse em outras situações que não os componentes prontos, que são menus, botões e similares. Assine o canal, dê o joinha e esteja conosco no próximo vídeo. Você está no Café Forte Academic Channel, programação orientada a objetos bem explicada. Eu sou o professor André de Ângeles e espero você no próximo vídeo.